Ok, então iniciada a gravação aqui. Carol, obrigado por ter aceito o nosso convite, trazer mais uma aula aqui. Carol vai dar uma série de aulas para a gente. Carol está me ajudando no curso de faturamento também. A gente dá aula lá na SBH junto, já trabalhou junto, é uma grande amiga, é, enfermeira, empresária, empreendedora e vai trazer um pouco da sua experiência aqui para as pessoas recém-formadas, como que a gente pode ali sair da nossa faculdade, alguns caminhos e algumas direções que a gente pode seguir, né, Carol? A gente sabe o quanto é desafiador esse momento pós-formação, né? Que rumo tomar, que especialidade escolher, para que caminho ir. E acho que a Carol vai dar algumas direções e sugestões aí para que vocês possam aproveitar. Carol, se você quiser se apresentar, fique à vontade. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigada, Richard, aí pelo convite mais uma vez. É uma grande honra poder participar desse momento, poder contribuir com um pouco mais de informação, principalmente sobre carreira. Como o Richard falou, é um desafio muito grande quando a gente sai da faculdade, e saber aonde que a gente vai se inserir no mercado de trabalho, né? Então, quem dera todos nós tivéssemos a oportunidade de ter um momento assim de bater um papo e de saber tudo que o mercado nos oferece, né? Então, eu tenho uma trajetória longa aí, não tão longa, né, Richard, quanto a sua, mas tem uma trajetória longa aí no mercado de saúde. Eu tenho muito orgulho de poder compartilhar com vocês. Vou compartilhar aqui minha tela, tá? Assim que vocês estiverem vendo, vocês me sinalizem, por favor. Tá ok, já. Tá. Então, trazendo aqui para vocês um pouquinho do virei enfermeiro e agora, né? Para me apresentar, eu sou a Carol Pires, sou formada em enfermagem desde 2009 e eu sou pós-graduada em auditoria de serviços de saúde e estética avançada. Tenho 15 anos de experiência no setor de saúde. Nesse período, eu tive a oportunidade de passar por 22 hospitais, uma operadora de saúde, estando em 7 estados, mais o Distrito Federal. E atualmente a minha atividade é como empreendedora na área da estética. Eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha jornada na estética, ou na enfermagem, e eu vou trazer quais são os desafios, né, desse caminho, que eu acredito que é a grande ânsia de todo mundo. Se tiverem perguntas, podem ficar à vontade aí para ir mandando no chat, que eu vou esclarecendo aí ao longo da apresentação. Então, em 2004, eu entrei na Universidade Católica de Brasília, no curso de enfermagem, e eu me lembro exatamente do dia que eu pisei na sala de aula e a primeira coisa que me veio à cabeça foi: que eu vou fazer dentro da área da enfermagem? Porque a única coisa que a gente pensa ali de início são as oportunidades dentro do hospital. Eu vou trabalhar na UTI, eu vou trabalhar na clínica médica, o que eu vou fazer? A gente é um pouco limitado. Dentro da faculdade, a gente começa a ter um pouco mais de contato com algumas outras áreas. Aí vem as áreas públicas, né? Tem programa de saúde da família, tem, enfim, o serviço público. Durante a minha graduação, por exemplo, eu tive algumas aulas de gestão, tive aula com alguns colegas que já tinham o seu negócio, enfim. É uma salada mista que a gente fica completamente perdido. E aí, em 2008, eu tive a grande oportunidade de iniciar um estágio extracurricular num hospital, que na época era o Hospital das Clínicas de Brasília, que hoje é o Hospital Alvorada, um hospital que já era da operadora Amil. Para mim foi assim o pontapé inicial. A minha maior preocupação durante a graduação era conseguir o primeiro emprego. E para mim o estágio já era o primeiro emprego, eu já me sentia feliz de estar ali tendo a oportunidade de já colocar em prática. Eu já estava no finalzinho da minha graduação, então eu pude começar a colocar em prática tudo aquilo que eu via nas aulas, né? Então eu consegui me aperfeiçoar em passar uma sonda vesical, porque parece uma bobeira, muito simples, mas quando a gente está ali no tete a tete, a gente sente esse frio na barriga, né? Então, ali eu consegui melhorar a minha técnica de sondagem vesical, de sondagem enteral, de acesso, curativo, até porque lá nesse hospital
Na época eram 2 enfermeiras, eu entrei como estagiária na clínica médica, né, no setor de internação, e aí era uma enfermeira só, mais o estagiário, ou seja, eu dividia o plantão com ela de igual para igual. No comecinho ali, logo que eu entrei, é lógico que ela me deu um suporte, mas com o passar do tempo, eu pude navegar um pouco mais sozinha, e isso me deu uma celeridade assistencial que foi muito bacana. Mas uma coisa muito interessante que eu observei quando eu estava nesse estágio, a maioria dos estágios que a gente faz durante a faculdade, que eu fiz, por exemplo, foram dentro de instituições públicas, né? Dentro de hospitais públicos. E quando a gente está na faculdade, a gente aprende que a gente precisa fazer as evoluções corretamente, que a gente precisa descrever tudo aquilo que a gente faz. Mas no serviço público, a gente faz isso com um objetivo, né? Deixar registrado no prontuário que o paciente tinha uma ferida e fez um curativo X, enfim. Já na rede privada, o objetivo vai além disso. Além de ter a importância de deixar registrado tudo que é feito no paciente, a gente precisa deixar registrado porque a grande maioria dos pacientes são de algum tipo de operadora de saúde. E aquela operadora, em algum momento, vai fazer uma auditoria naquela conta. Então, muito além da evolução, a gente precisa evoluir, por exemplo, o gasto. Se eu faço um curativo, eu precisava dizer o que eu tinha gastado naquele curativo, né? Quais são os materiais que eu tinha utilizado naquele curativo, para que no momento da auditoria pudesse ser vista a evidência, né, correta de tudo que foi utilizado, de tudo que foi gasto com aquele paciente. E eu só tive essa visão estando nesse estágio. Então, em 2009, eu iniciei uma pós-graduação em auditoria. A auditoria estava muito em ascensão para a enfermagem, né? Digamos que era uma área com menos concorrência de outros profissionais. Então, eu me senti na necessidade, me senti atraída pela área da auditoria, porque eu falei, isso aqui vai muito além. E aí, em 2009, eu concluí a minha graduação e tive a grande oportunidade também de ter o meu primeiro emprego nesse mesmo hospital. Surgiu uma vaga na UTI e eles me convidaram para fazer o processo seletivo, eu passei, foi ótimo, conquistei o meu primeiro emprego, já me sentia mais do que vitoriosa, né? Que foi um desafio que era o meu maior medo durante a minha graduação. E aí, na UTI, bem diferente em vários aspectos do que no setor de internação, quais eram os meus desafios? Era lidar com uma parada cardíaca, lidar com óbito e anunciar isso para a família, enfim, lidar com aquele paciente mais crítico. E essa bagagem também foi fundamental. Por quê? Porque aí a gente começa a entender melhor como que funciona, né, um hospital como um todo. Eu não tive a experiência de passar pelo centro cirúrgico, mas como não era um hospital tão grande, era tudo muito próximo, estava tudo muito fácil ali de tirar as dúvidas, né? E aí, em 2010, eu ainda estava lá atuando como enfermeira intensivista, e o hospital estava se reestruturando na auditoria. Por quê? Porque lá na ponta, a equipe identificou que a quantidade de glosas que esse hospital sofria era muito grande. Então, eles viram a necessidade de ajustar o processo interno, melhorar a sua rotina, né? E ter um processo mais assertivo. Então, foi aí que eles instituíram, dentro desse hospital que ainda não tinha, a auditoria in loco. Como eu estava já no meu processo de pós-graduação em auditoria, além de ser enfermeira intensivista assistencial, eu também dividia parte do meu tempo ali nessa auditoria em loco. O que eu fazia? Eu analisava esses prontuários antes mesmo deles irem para o faturamento, né, para serem enviados para as operadoras. A cada parcial, ou a cada alta do paciente, esse prontuário passava por mim para que eu pudesse checar se todas as evoluções estavam ali dentro, se todas as prescrições estavam checadas, se toda a documentação necessária para aquele prontuário ficar completo estavam ali. Feito isso, esse prontuário era direcionado para o setor de faturamento para que ele pudesse dar seguimento. Então, ali eu já tive um pouco mais de contato com a auditoria,
né? Que para mim foi ótimo, e eu falei, nossa, que legal. Deve ser bem interessante trabalhar no setor de auditoria, porque essa parte administrativa, nem todas as pessoas têm muito conhecimento. E a partir deste momento em que eu estive ali na auditoria em loco, eu também pude perceber que, além de ajudar a ajustar o processo, né, para que o prontuário ficasse mais redondo, o meu papel também era de educação continuada. Por quê? Porque era nesse momento que eu chegava nos colegas, enfermeiros, técnicos, físio, nutri, médico, e orientava sobre a importância de manter uma evolução clara, de manter os gastos bem evoluídos, de manter as prescrições checadas e ter todos os documentos ali no prontuário. Porque muitas vezes, quando a gente está ali na operação, né, da assistência, a gente às vezes não se dá muito conta desses detalhes e a gente não sabe onde ele impacta, né? Então, a gente acaba fazendo essa ponte quando a gente desempenha esse papel, e foi bem interessante. Em 2010, eu também concluí a minha pós em auditoria, e em 2011, nesse mesmo hospital, também surgiu uma vaga para a área de auditoria, e como eu já estava desempenhando esse papel, a própria supervisora da auditoria me convidou para ir para o setor de auditoria oficialmente, que é o que a gente chama de auditoria interna. Então, o que a gente faz na auditoria interna dentro de um hospital? O primeiro passo ali, a primeira etapa, né, da auditoria é essa conferência dentro do setor. Foi feita a conferência, essa conta vai para o faturamento, ela vai ser gerada uma fatura, e antes dessa conta ser enviada para a operadora, o auditor da instituição faz um segundo cheque, digamos assim. Ele vai conferir se de fato todas as documentações estão ali dentro, né? Se elas estão ok, se está tudo checado, se está tudo certinho. E, junto com isso, ela vai conferir se tudo que está contratado com aquela operadora também está inserido naquela fatura, né? Se as quantidades batem, se os valores batem, se está tudo certinho. Para quê? Para no momento que essa conta for enviada para a operadora, a gente tem o mínimo de inconsistência possível, né? Ou nenhuma inconsistência. Então, esse era o papel inicial. Feito isso, a conta era destinada para a operadora. Quando chegava lá, quando essa conta chega lá, porque esse processo ainda é assim, né? A operadora fala assim, ó, auditor da operadora, vai lá naquela instituição e vai conferir se todas aquelas informações são reais. E aí vem o auditor da operadora, analisa aquele prontuário e ele faz o consenso com o auditor interno, né? Então, eu era essa auditora interna que fazia o segundo cheque do prontuário e dava o start para que ele fosse enviado para a operadora e consensava com a operadora na fase final, né? Que é a decisão ali do que vai ou não ser pago. Então, foi uma experiência incrível, porque quando a gente está num setor de auditoria, apesar de eu não ter passado por outras áreas, além de internação e UTI dentro do hospital, quando você passa pela auditoria, você enxerga aquilo como um todo. E a facilidade de estar dentro de um hospital se eu tenho uma dúvida sobre a utilização, por exemplo, de um determinado material especial, para uma cirurgia específica, eu posso ir lá no centro cirúrgico e pedir para assistir uma cirurgia quando ela estiver ocorrendo. Eu posso tirar uma dúvida com um colega do centro cirúrgico que é mais especialista, e isso me dá muito mais bagagem. E, na verdade, não só na auditoria, mas em qualquer área que a gente esteja dentro de um hospital, a gente tem a facilidade de transitar entre as áreas e de conhecer como funcionam os outros processos, né? Em 2012, eu estava ainda, iniciei o ano lá na auditoria do hospital, que era da MIL, HCB na época, mas a minha supervisora foi para a operadora MIL. E ela falou comigo assim, Carol, estou montando a minha equipe aqui na operadora e eu gostaria muito que você viesse trabalhar comigo. E eu fui trabalhar com ela como enfermeira auditora, agora auditora externa, da operadora amigo. E para mim, falei, nossa, agora foi sensacional, porque eu já conheço o processo, eu já conheço da assistência, conheço da auditoria em loco,
já passei pela auditoria interna e agora eu estou indo para a auditoria externa. Então, eu estou passando por todas as cadeias desse processo, né? Conheço as fragilidades do lado do hospital e agora eu vou conhecer o lado da operadora. E é muito engraçado que essa relação entre hospital e operadora, quando a gente fala de auditoria, ela é uma relação de desconfiança, né? Quem está do lado do hospital sempre acha que a operadora está só querendo não pagar alguma coisa, né? E quem está do lado da operadora acha que o hospital está ali só querendo tirar vantagem das cobranças que eles fazem. E poder vivenciar todos esses lados me dava uma sensatez diferente, né? Porque eu sabia exatamente onde estavam as fragilidades do hospital e eu passei a entender o lado da operadora, o porquê dessa desconfiança, né? Então, isso me permitiu, de alguma forma, criar uma relação com os hospitais que eu fazia auditoria diferente, né? Passou a me dar um entendimento diferente e foi muito importante para mim. Então, dentro da operadora Amil, eu desempenhei o papel de auditora externa, e no próprio ano de 2012, essa minha supervisora foi embora de Brasília e me indicou para assumir a supervisão no lugar dela. E aí, aqui eu quero fazer um apontamento. Lá atrás, quando eu comecei na auditoria em loco, dentro ainda, assumindo ainda a função de enfermeira intensivista, vários colegas falavam assim para mim, você é maluca, você não está recebendo um centavo a mais por isso, como é que você vai fazer muito além? Esse trabalho é muito pesado pelo valor que você recebe. E para mim aquilo, enfim, entrou num ouvido e saiu no outro, porque eu estava ali há menos de um ano de formada, eu estava no meu primeiro emprego, eu estava buscando conhecimento e buscando entender quais áreas eu podia atuar, eu estava me reconhecendo ainda enquanto enfermeira, e aquilo para mim era uma oportunidade de aprendizado. Em momento nenhum eu encarei aquilo como sendo um trabalho dobrado, como sendo um trabalho escravo. Não, aquilo para mim era um aprendizado que só aquele trabalho podia me proporcionar naquele momento. Nem se eu tivesse pagando um curso, talvez eu não tivesse aquela experiência, né? Então, eu atribuo essa jornada até aqui à minha proatividade, à minha capacidade em poder aceitar além do que estava previsto dentro do meu contrato de trabalho. Em 2014, ainda dentro da operadora Amil, em 2012 eu assumi a gestão da supervisão de auditoria, e durante a supervisão, assim, o momento da auditoria era um momento muito turbulento, né? A gente enxergava más práticas no mercado, então tinha-se muitas discussões calorosas com os hospitais, entre hospitais e operadoras, né? Foi um momento bem conflituoso, mas foi um momento também de muito aprendizado. Foi um momento que a gente pôde ajustar alguns entendimentos entre ambas as partes, e que a gente promovia várias discussões técnicas, e foi bem enriquecedor também. Dentro da operadora Amil, enquanto eu estava na supervisão da auditoria, a operadora tinha um desenho que o setor de auditoria ficava junto com o setor de contas médicas, como eles chamavam na época, né? O que é isso? É um setor que também fazia a gestão da rede credenciada. Então, a auditoria, de certa forma, era um apoio para essa equipe de gestão de rede credenciada. O que a rede credenciada, a gestão de rede credenciada faz dentro de uma operadora? Ela faz a gestão contratual entre operadora e prestadores de serviço, né? Então, a Amil passou por diversas mudanças, foi vendida para a United Health na época, e aí nessa mudança de processos, a auditoria foi separada, né, dessa área de contas médicas, e na época a minha liderança falou assim, olha, o setor de auditoria vai passar para outra área, mas eu gostaria que você
permanecesse com a gente aqui na gestão de rede credenciada. Então, foi aí que, em 2014, eu assumi a coordenação da rede credenciada. A gente tinha algumas divisões internas lá, nós éramos 3 coordenadoras que faziam a gestão da rede de Brasília, inicialmente éramos divididas ali por segmentação entre consultórios, SADT e hospitais. Depois passou por uma reestruturação, que era uma divisão um pouco mais diferente, que aí abrangia, além dos hospitais, laboratórios, grandes clínicas, e para mim, assim, até então, toda a minha experiência estava voltada para hospitais. Agregar outros tipos de serviço, mesmo que na forma contratual, para mim era conhecimento, né? Então, eu passei a entender de oncologia, eu passei a entender de laboratório, eu passei a entender de imagem, do ponto de vista contratual, e claro, a minha bagagem assistencial e a minha formação me deram um apoio gigantesco em relação às negociações, né? Eu conseguia entender aquele universo das negociações. Então, eu permaneci na Operadora 1000 por bastante tempo nessa função de gestão de rede credenciada. E um dos marcos importantes que eu considero dentro da operadora foi a mudança do modelo de remuneração, foi poder acompanhar isso dentro do nosso mercado. Como que funciona hoje? Como que funcionava, né? Hoje ainda tem também, mas lá atrás isso era muito mais forte. O modelo de remuneração entre operadora e prestador. A conta, ela vinha da forma como a gente chama de aberta. O que é uma conta aberta? É como se fosse aquele cupomzinho fiscal de quando a gente vai no supermercado, aí vem lá, o arroz custa X, o feijão custa Y, o álcool custa Z, enfim, vem a descrição de todos os itens que a gente compra e o valor. Uma conta de hospital vinha também dessa forma. Álcool, algodão, seringa, agulha, tudo discriminado, né? E é por isso que geravam tantas discussões, até mesmo lá na auditoria, né? Que era a discussão, por que você usou 3 agulhas e não uma, enfim. E aí, em função da necessidade de manter a sustentabilidade do sistema de saúde, a operadora entendeu que ela precisava mudar, estudar e analisar novos modelos de remuneração que dessem mais previsibilidade de custo, né? Então, foi aí que a Amil se preocupou em formatar pacotes de serviços, em encontrar outras formas de remuneração que dessem mais previsibilidade no nosso negócio, né? Então, eu pude participar do conceito, da construção de pacotes, né? E da contratação disso com a rede, que foi também, foi muito difícil na época, porque aquela coisa da relação da desconfiança que eu falei lá atrás, que existe na auditoria, ela também existe do ponto de vista de gestão, né? A operadora sempre achando que o prestador de serviço quer levar vantagem e o prestador de serviço sempre achando que a operadora quer pagar muito menos pelo serviço. Então, a gente precisava encontrar esse ponto de equilíbrio e participar desse momento na saúde foi bem importante também. Ele ainda está acontecendo, a gente não saiu do fee-for-service em todo o mundo, existem alguns modelos mais inovadores e mais ousados, né, de remuneração que ainda estão aí caminhando, então ainda tem um longo caminho a se percorrer e tem muita oportunidade de aprender ainda dentro desse cenário. Em 2021, eu recebi um convite para assumir a coordenação comercial do Grupo DASA, que na época eram só os hospitais de Brasília, e nesse momento que eu saí da Amil, né, que eu optei por sair da Amil, eu comecei a pensar, me questionar no seguinte sentido: eu preciso buscar, eu quero estudar mais, eu quero voltar a estudar. Mas eu não sei se eu quero estudar só sobre gestão, né? Ao longo da minha carreira, tudo que eu busquei foi na área da gestão, eu acho que eu quero buscar mais conhecimento voltado para uma área assistencial, enfim. E aí me surgiu a oportunidade de fazer uma residência em harmonização facial. Eu tenho uma colega que é enfermeira, que já trabalha com estética, e ela
enfim, a gente tendo exatamente essa conversa, ela me sugeriu que eu fizesse o curso, ela falou assim, vai lá conhecer, vê se você gosta, se você gostar, faz o curso. Eu falei, acho que não, eu sou muito conservadora, eu não gosto dessa pegada de transformação que vem acontecendo aí, eu não sei se tem o público. Ela falou, tem sim, tem um público muito conservador que também busca esse tipo de tratamento. E aí, entrei nessa residência em paralelo, né, com o meu trabalho. A residência que eu fiz era aos finais de semana, e aí eu me apaixonei pela área. E falei, nossa, eu acho que um dia eu vou trabalhar só com isso. Em 2022, eu fui convidada pela Unity para assumir a gerência comercial nacional. E ainda continuava lá fazendo a minha residência, né? Que eu queria, enfim, mais informação sobre aquilo. A Unity foi uma holding voltada para serviços de oncologia, né? Uma holding que adquiriu várias clínicas de oncologia pelo Brasil. E eles, em 2022, eles sentiram que estava no momento de dar mais robustez ao time comercial, né? Já eram muitas clínicas que precisavam ajustar os seus processos, e aí foi nessa que eles me convidaram e eu topei o desafio, porque a gestão sempre teve ali na minha veia e era uma grande oportunidade. Mas eu nunca desisti da estética, eu precisava aprender mais, então foi aí que eu entrei na minha pós-graduação em estética avançada, até porque, para você hoje ser um especialista, o Corém exige que você tenha uma pós-graduação e que depois você busque o reconhecimento, né, no próprio conselho. Então, assim eu fiz. Eu fiz a minha pós-graduação, terminei a residência e fiz a pós-graduação em estética avançada em 2022. E fui levando tanto a minha jornada executiva, né, a minha jornada comercial, com a minha jornada na estética. Durante o horário comercial, eu era a Carol ali da executiva, a Carol comercial, e fora do horário comercial à noite e aos finais de semana, eu era a Carol da estética. Em 2023, ainda continuei no grupo. E em 2022 tem um detalhe: o grupo Oncoclínicas comprou o grupo Unity, né? Então, várias coisas mudaram lá dentro, mas enfim, a gente continuava seguindo exatamente da mesma forma. Em 2023, eu senti a necessidade de agregar mais informação e mais conhecimento para os meus atendimentos. Como eu falei desde o início, a minha abordagem dentro da estética é uma abordagem voltada para a saúde e não só para a beleza. Então, para que eu pudesse levar para os meus pacientes mais qualidade de assistencial, eu senti que eu precisava fazer uma pós em nutrição estética e ortomolecular para ajudar com a suplementação e até mesmo saber auxiliar na interpretação de alguns fatores, né, que a gente observa que acabam sendo refletidos na pele. Então, em 2023, eu ainda estava ali acumulando a minha função de gerente comercial, agora dentro do grupo Oncoclínicas, mas a minha função aí dentro da estética. Em 2024, ele já começou com aquela pontinha, aquele sentimento de o momento da transição de carreira chegou. E agora? Eu vim. Gente, me desculpe. Eu vinha me preparando para isso desde sempre, desde que eu entrei na estética. E quando chegou o momento em 2024, é muito difícil de você pensar assim, eu vou deixar aquilo, por mais que você se prepare, eu vou deixar aquilo que é meu fixo, aquilo que eu estou habituado a fazer sempre, para fazer algo que eu não tenho ainda o mesmo tempo de experiência, né? Mas eu acredito que quando a gente se identifica com algo e quando a gente se sente mais feliz com o trabalho que a gente pode desempenhar, eu acho que a gente deve arriscar, né? E foi isso que eu fiz. Em janeiro, eu saí do grupo Oncoclínicas e fiz a transição da carreira executiva para a minha carreira empreendedora e passei a me dedicar somente ao meu consultório.
né? Somente aos meus atendimentos e as minhas questões na estética. Em fevereiro, eu fiz a minha redefinição dos planos, né? Enfim, dos planos pessoais, dos planos profissionais. Eu precisava redirecionar todo o meu plano de marketing, eu precisava definir as minhas novas metas, né? Até porque quando você faz essa troca, você vai trocando os objetivos também, né? Então, em fevereiro, eu fiz os ajustes que eu precisava para ter essa dedicação. E o que é mais engraçado, isso eu observei desde o início da minha carreira e agora, nesse momento, ficou ainda muito mais evidente. Quando a gente se abre para as oportunidades, tudo vem surgindo de uma forma muito acessível, né? Então, desde março, eu venho tendo novas oportunidades de parcerias e negócios. Então, eu venho descobrindo mais possibilidades dentro da enfermagem, venho descobrindo mais oportunidades dentro desse negócio que a enfermagem nos proporciona, né? Que muitas vezes a gente fica engessado. Então, pensem comigo. A gente tem oportunidades assistenciais, a gente tem oportunidades administrativas, a gente tem oportunidades na área da gestão e a gente tem oportunidades de ter o nosso próprio negócio, né? Eu hoje, me dedico à estética, mas não só à estética, existem outras áreas. Eu conheço uma enfermeira que tem por exemplo, uma, como se diz, uma empresa que faz esterilização de roupa hospitalar, de material hospitalar, uma só não, existem várias, né? Mas eu conheço uma específica. Então, existem vários negócios que a gente pode se articular dentro da estética e que a gente tem uma grande bagagem. E aí, ao longo desses 15 anos, por onde eu passei? No mundo corporativo, eu passei pela Mil, né, pelo Hospital da Mil, pela DASA e pelos hospitais da DASA, pela Unity, eu tive a oportunidade de conhecer 7 estados, mais o Distrito Federal, todas as clínicas, né, que estavam vinculadas à Unity. Pelo Grupo Oncoclínicas, eu tive a oportunidade de participar de um projeto nacional grandioso, que foi a implementação do projeto Imunomediados no grupo. Na Unity a gente já tinha esse trabalho, mas na Oncoclínicas não, então foi possível construir esse projeto desde o início, além de poder atuar em outras praças, né, como Espírito Santo e Uberlândia. E agora, no meu momento empreendedorismo, além do meu consultório em enfermagem estética, eu estou tendo a oportunidade de ministrar mentorias, palestras, cursos e aulas, tanto voltados para a área da estética, quanto voltados para a área da gestão e auditoria, né? E tudo isso só foi possível em função de eu sempre ter estado aberta às oportunidades que iam surgindo à minha frente, né? E aí, qual a minha dica, né, para a gente, como a gente pode criar essas oportunidades profissionais? O primeiro ponto para mim, eu acredito ser o mais importante, é o network, né? A gente precisa construir relacionamentos sólidos desde a graduação. A gente precisa entender que o nosso colega de sala de aula, amanhã vai ser o nosso colega de trabalho. Então, construir relações sólidas desde a graduação vai nos permitir já sair da graduação com uma grande rede de contatos, né? Porque, às vezes, um colega tem uma oportunidade que eu não tive, mas ele vai lembrar de mim, né? Outro ponto importante que também se insere dentro do network é a participação em eventos, congressos, né? Fazer conexões. Então, quando a gente está em ambientes profissionais do nosso nicho, a gente tem a oportunidade de estabelecer conexões. E são essas conexões que também podem ser pontos para a gente chegar onde a gente deseja. O outro ponto importante é a educação contínua. A gente precisa estar em constante aprendizado, né? A gente precisa investir
no nosso próprio desenvolvimento, a gente precisa investir no nosso desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal, né? Tão importante quanto ser bom tecnicamente é ter as nossas outras habilidades pessoais também bem desenvolvidas para que a gente seja um profissional completo. Para quem está começando, para quem está saindo aí da faculdade, ou para quem, enfim, está ali no seu finalzinho de curso, trabalho voluntário e estágios, né? Essas opções podem sim nos colocar em contato direto com o que vai ser uma porta para a gente no futuro, né? Pode ser muitas vezes a gente consegue chegar a uma área que é do nosso interesse, ou nem sempre é uma área que é diretamente do nosso interesse, mas ela pode, de alguma forma, nos levar aonde a gente quer chegar. Outro ponto importante é explorar diferentes canais de emprego. Então, hoje, a gente tem diversas redes, né, sociais, diversos canais aí de divulgação de emprego. O LinkedIn, acredito eu, que seja hoje um dos maiores. Em breve, a gente vai ter aí o aplicativo Enfermeiros do Bem também, que vai trazer essas oportunidades. Então, que a gente esteja sempre inserido nos locais que vão facilitar esse encontro, né, da oportunidade que a gente precisa. O nosso comportamento e a nossa postura também são essenciais. A gente precisa se apresentar sempre que a gente entra num novo grupo, né? Se a gente entra calado, ninguém sabe o que a gente faz, o que a gente busca ali. Então, é muito importante que a gente... isso também é uma forma de estabelecer conexão, né? Então, é muito importante que a gente sempre se apresente. A gente também precisa se atentar à forma de se comunicar. A gente precisa ter cuidado para não demonstrar desespero, né? É só a gente se colocar no lugar do ouvinte e entender aquilo que é aceitável de se ouvir, aquilo que a gente entende como não muito interessante, né? E 2 pontos aqui que eu também considero importantíssimos: não reclamar, nem ser negativo, e evitar comentários desnecessários. Não é muito legal ficar perto da pessoa que só reclama, principalmente quando ela reclama de um colega ou quando ela reclama de um lugar que ela esteve. Essa postura acaba, muitas vezes, colocando em xeque o nosso perfil, né? Então, quando a gente tem a medida certa do que falar, a gente transmite uma postura de mais confiança. Ser proativo, né? Não espere as oportunidades, busque por elas, entenda, né, onde você quer chegar, entenda qual meio você precisa estar inserido e vá até lá. Não espere que elas venham até o nosso colo, porque isso é muito difícil de acontecer. E mantenha-se flexível, esteja aberta às oportunidades, mesmo que elas sejam temporárias ou em uma área pouco conhecida. Como eu trouxe de exemplo lá atrás, num exemplo meu, os meus próprios colegas diziam: isso é muito trabalho para aquilo que está no seu contrato de trabalho. Você vai aceitar fazer mesmo sem uma remuneração? Sim, eu aceitei porque para mim, naquele momento, era importante aquele conhecimento, era importante aquela experiência. Então, muitas vezes, essa flexibilidade é que nos coloca em oportunidades diferentes. Fortalecer o marketing pessoal, né? Hoje em dia, a presença online é algo que nos favorece, né? Na verdade, ela tem 2 pontos, e aí eu separei um slide para falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Mas o marketing pessoal, a gente tem essa grande oportunidade de usar as redes sociais a nosso favor, de demonstrar aquilo que a gente faz e aquilo que a gente busca ali, né? E outro ponto importante é demonstrar o seu valor. Esteja sempre preparado para mostrar suas habilidades e como elas serão úteis para desempenhar o seu trabalho, tá? Já estou encerrando, que o tempo já está apertado. Um ponto que eu queria ressaltar é cuidado com as redes sociais. A gente está sempre sendo observado, né? Então, os recrutadores, eles sempre acessam as redes sociais para saber sobre o perfil daquele candidato. Então,
o tipo de foto que você coloca, o tipo de comentário que você faz, o tipo de post, de opinião, de curtida, tudo isso muitas vezes é levado em consideração no momento da sua entrevista, no momento ali do seu recrutamento. Então é muito importante que a gente se preocupe com a nossa postura. Isso aqui entra lá na nossa postura, né? A nossa postura na frente das pessoas e a nossa postura frente às redes sociais, que hoje é um dos maiores meios de comunicação que a gente tem. E é isso. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar um pouco das mentorias. Eu sei que o público aqui hoje provavelmente são de pessoas que estão aí entrando, saindo da faculdade ou que estão ainda na faculdade, mas eu quero aproveitar a oportunidade para falar que eu tenho dois focos de monitoria, de mentoria. Para quem já é técnico e para quem busca aperfeiçoamento na área da estética, né, em toxina botulínica, preenchimento, rejuvenescimento natural e flacidez corporal, e para quem busca o seu próprio negócio, para quem busca montar o seu consultório, né? Então, é a gestão do meu negócio. Como montar um consultório, como montar protocolos de tratamentos na estética e como fazer a gestão do meu consultório. E é isso. Estou aberta para dúvidas e perguntas. Carol, obrigado pela aula, acho que foi muito interessante e acho que você contando um pouco a sua história aqui, o que você mostra para a gente é que o enfermeiro pode sim atuar em várias áreas. Então, você pegou e começou o seu estágio, foi para a UTI, dentro do hospital teve uma oportunidade em auditoria, você abraçou a oportunidade, teve o convite, foi para uma operadora de saúde e aí foi mexer com a parte de credenciamento, que já é um outro negócio, e aí ficou muito tempo mexendo com credenciamento, e quando saiu da área de credenciamento, topou o desafio de ir para o outro lado, para a DASA, trabalhar em hospitais, o pessoal acha que é mesma coisa, mas são modelos completamente diferentes, né? O credenciamento de uma operadora de saúde e o comercial de um hospital, você tem que ter outras visões, outros negócios, e você tem que se reinventar novamente aí. E depois disso, de tudo isso, decidir empreender ainda e mexer com estética e montar um consultório e tá com a mentoria agora e tá dando aula e tá fazendo parte da nossa comunidade. Então, acho que você mostrou vários caminhos aqui, né, Carol? E aí um pouco que eu queria entender a gente tem que abraçar as oportunidades, aparecendo as coisas, eu tenho que focar em alguma coisa. O que você acha? Ou tem que fazer os dois? Abraça a oportunidade, quando você tiver tempo, você foca em alguma coisa. Eu acredito na opção de abraçar a oportunidade. Eu acho que as oportunidades são únicas, e quando a gente fala de carreira, então, a gente está falando de coisas que muitas vezes passam uma vez e elas não voltam mais. Porém, eu sei que cada um tem uma vontade diferente, cada um tem um perfil diferente, né? Então, assim, surgiu para mim uma oportunidade de trabalhar, por exemplo, como é o caso de uma colega minha, que foi trabalhar na indústria, né? Na indústria de representação de curativos, por exemplo. Mas eu tenho zero talento para vendas. Talvez a pessoa tenha até uma aversão, então pode ser que ela não se sinta tão à vontade de trabalhar numa área que para ela ela não consiga enxergar que aquilo pode ser benéfico. Eu acho que a gente tem que avaliar. Cada caso é um caso. No meu perfil, eu abraço a oportunidade e eu vou naquilo, mesmo que eu não tenha 100% da habilidade, eu vou procurar desenvolver, porque eu acredito que aquilo pode ser uma oportunidade. Mas acredito também que a gente não tenha que ficar pulando de galho em galho o tempo inteiro, senão a gente não se consolida em nada. Mas no início da nossa carreira, as coisas vão surgindo e se a gente não destina um olhar diferente para aquilo que vai surgindo, talvez a gente perca a chance de viver uma experiência que pode ser a melhor experiência que a gente teria na vida. Legal. Tem uma pergunta da Stephanie Pereira aqui. Ela colocou boa noite.
Formei agora em dezembro de 23, consegui um pacote bom de pós-graduações, mas são de áreas um pouco distintas. Queria saber se posso colocar elas em meu currículo ou se fica explícito que é como se eu estivesse atirando para todas as áreas e sem foco. Excelente É, pergunta, viu, Stephanie? Stephanie, deixa eu ler aqui de novo. Ah, tá. Você conseguiu um bom pacote. Você quer saber se você pode colocar no seu currículo todas as áreas? Olha, depende muito, assim. São áreas que não se complementam em nada. Por que que eu estou te falando isso? É, depende muito do recrutador também, né? Às vezes você colocar muita coisa diferente, de fato, parece que você está desesperado. Então, se você tá indo de encontro a uma vaga, por exemplo, eu fiz uma pós em UTI, eu fiz uma pós em dermato e fiz uma pós, sei lá, em gestão, mas eu estou me candidatando para uma vaga de UTI, o ideal é que você direcione ali naquele momento para aquilo que vai ser que está sendo pleiteado para a vaga, né? Para que não transmita essa impressão. Eu acredito que tem recrutadores que podem interpretar de uma forma meio desesperada, como se você não soubesse o que você quer. Oi, Stephanie, eu acho que um ponto importante aqui é quando você for fazer um currículo, você tem que fazer um currículo personalizado para aquela vaga. Então, se você está concorrendo a uma vaga X, a uma determinada área, você tem que pôr o que você pode agregar nessa área ou coisas correlatas a essa área. Então, acho que, embora você tenha várias pós aí, você pode ter mais de um currículo e, dependendo da situação, você usa ele aí. Agora sim, eu não acho ruim estudar, ter várias pós, Não. mostrar tal. Acho que não mostra isso de tirar foco não e ter essas oportunidades. Carol contou um pouco a história dela, mas a minha trajetória é um pouco parecida. Então, quando acabei a faculdade, eu trabalhava dentro de um hospital já no setor de auditoria e eu fiz a faculdade para poder atuar como enfermeiro auditor. E aí, nesse hospital, eu estava como enfermeiro auditor, tive uma oportunidade de ir para a área comercial, fui para a área comercial, que não era cargo mais de enfermagem, mas eu queria conhecer um pouco mais a parte administrativa. E aí, depois dessa área, eu fui para a área de TI. Então, o pessoal estava implantando o sistema, TASI e tal. E aí, eu virei enfermeiro da TI, aprendi a programar em SQL e tal. E era uma oportunidade de, como eu conhecia já esses processos, era de conseguir pegar e informatizar este processo. Isso me deu uma grande bagagem, porque eu aprendi tanto a parte do sistema quanto a parte de processos, e aí eu fui para um outro grande hospital e tive a oportunidade de trabalhar em uma área de melhoria de processos. Então, como eu já conhecia, né, toda essa parte operacional, essa parte de sistema, eu visitava os hospitais novos dessa grande empresa e eu conseguia olhar aqueles processos e automatizar para dentro do sistema. E aí isso me deu uma outra oportunidade de assumir uma gerência de operações, depois uma diretoria e outras coisas, mas eu fui também abraçando essas oportunidades e trabalhando em diversas áreas, sem medo de perder o foco. Então, aonde tinha aquela oportunidade e quanto mais coisas eu pudesse aprender dentro do ambiente de saúde, eu fui abraçando essas oportunidades. Aqui, a Stephanie mandou uma outra pergunta também. Também gostaria de umas dicas a respeito de processo seletivo, pois eu já tentei participar de alguns e sempre falam que precisam de alguém com experiência. Como conseguir o primeiro emprego? E aí, Carol? Stephanie, primeiro emprego, eu concordo com você que é bem difícil, bem difícil. Mas você já pensou na possibilidade de se voluntariar em alguma área que você tenha, enfim, afinidade, ou de propor um estágio voluntário, enfim, isso de repente pode te ajudar com experiência. E aí é uma experiência que você consegue levar para o seu currículo. Ontem eu estava lá na Universidade Católica ministrando um curso, e um dos alunos me perguntou exatamente isso. Falou assim: nossa, eu já tentei
várias vezes ser voluntário e não conseguir. Eu falei, aonde vocês tentam ser voluntários? Eles só no serviço público. Falei, pois é, mas será que não é lá que está a maior concorrência? Será que se a gente buscar outros tipos de serviço, será que a gente não consegue essa oportunidade? Você já buscou em outros lugares? Não, não busquei ainda. Falei, então busque, né? Porque as empresas muitas vezes têm alguns programas que eles auxiliam os alunos, auxiliam os recém-formados. Então, eu acredito que essa pode ser uma forma de buscar. E a outra forma é, de repente, estudar. Eu sei que a grande maioria das empresas buscam pessoas com experiências, mas estudar uma forma melhor de falar com o recrutador em relação à sua ausência de experiência, né? É demonstrar que você tem outras habilidades que também vão contribuir, apesar de você não ter a experiência ali no currículo para apresentar, que você tem a certeza da experiência, da habilidade A, B e C e que vai contribuir para aquele serviço. Que tem a vontade de aprender, que tem o brilho no olho, acho que isso conta bastante, né? O pessoal olha isso também. E aqui, Stephanie, eu acho um ponto importante assim, hoje a gente tem 3 milhões de profissionais de enfermagem aí com porém ativo. E todos eles, em algum momento na sua vida, eles tiveram o seu primeiro emprego e não tinham experiência. E todos conseguiram, tá? Então, assim, tenha paciência que você vai conseguir também. Eu acho que a Carol trouxe dicas valiosas aqui, mas acho que uma outra dica importante é você tem que estar envolvida dentro dessa área de saúde. Seja em curso, seja estudando, seja nisso que a Carol falou de tentar fazer estágios ou voluntariado aí, e seja estando dentro dos nossos grupos. Então, a nossa comunidade, a gente tem 45 grupos com mais de 4 mil profissionais, que a gente troca experiência, a gente abre espaço para que vocês possam dar aulas aqui também, mostrar o seu trabalho, o seu conhecimento. E acho que tem um ponto importante aqui que muita gente coloca como crítica, e eu não vejo como crítica, que é o do, hoje a gente só arruma emprego por QI, quem indica, se não indicar, não arruma emprego. É verdade, a gente sempre vai pegar e indicar pessoas boas, e você vai dar uma prioridade, porque assim, você já foi recomendado. A minha sugestão é: seja uma pessoa indicável, tenha relacionamento bom, conheça pessoas importantes que sabem o seu trabalho, que sabem o seu valor, e assim que tiver uma chance, ela vai indicar você. Então, eu acho que é um outro ponto importante aqui. Com certeza. Pessoal, mais alguma pergunta, comentário? Vamos lá. Ronei, Janderson, estou com a câmera aberta aí. Perguntas, comentários? Eu só coloquei no chat aí a respeito dos núcleos de estudo, né? Centro de estudo e pesquisa dos hospitais, né? Hoje já Excelente. tem isso. Então, é uma forma de você também buscar o teu estágio, né? Dentro das instituições privadas. E dentro também, agora que você falou, dentro da própria faculdade, pegar e participar de algumas ligas também, né? Importante Isso. participar de liga acadêmica, que daí você já começa a criar esse relacionamento, tanto com seus colegas como com o professor. A Stephanie coloca aqui: podemos fazer estágio depois de formados? Bom, aí eu acho que aí, depois de formado entra mais como voluntário, né? A menos que você esteja Ou fazendo uma residência, né? pós-graduação, residência ou uma pós-graduação, aí você vai conseguir fazer um estágio. Existem, Stephanie, assim, alguns hospitais, principalmente hospitais de especialidade, que eles oferecem bolsas para residência. Então, vou dar um exemplo. Aqui em Brasília, tem o Hospital do Coração do Brasil. Então, eles oferecem por ano 2 residências de cardiologia. Então, você faz a prova e você, passando, você ganha a bolsa e trabalha lá durante 18 meses, e aí você forma
a sua residência em cardiologia e provavelmente você vai ser efetivada dentro desse hospital. Então, eu acho que você pode procurar isso, alguns programas de residência, bolsas aí, ajuda bastante também. Mesmo. Pessoal, vamos lá, perguntem, todos quietos, tímidos, cadê o relacionamento, o network? Apareçam, aproveitem. Richard e Carol, boa noite. Parabéns aí pela palestra aí, Carol. Obrigada. Muito bonita essa sua trajetória aí profissional. Aí eu queria perguntar para você e para o Richard aí, dentro da enfermagem, tá? Assim, eu sei que tem diversas áreas hoje que o enfermeiro pode optar. E pela experiência de vocês e pelas perspectivas de mercado, tem algum setor específico, alguma função específica dentro da enfermagem que vale a pena a dedicação hoje, nesse momento? No entendimento de vocês, tá? Quer começar, Carol? Não, vai, eu posso pegar e começar. Ronei, tem áreas novas, áreas promissoras. A gente sabe que esse mercado passa por uma transformação e a área de saúde está sempre evoluindo. Então, acho que uma das áreas promissoras é estética, a área que a Carol está entrando. É um mercado relativamente novo, proporcional de enfermagem. Hoje ele tem bastante autonomia para poder ter o seu próprio consultório e realizar os seus procedimentos. E acho que o Corém e o COFEN vem incentivando muito isso. Então, além da área de estética, tem consultórios de enfermagem hoje para fazer procedimentos como curativo seriado, passagem de sonda, home care. Então, você pode montar alguns consultórios com serviço de enfermagem, você tem uma autonomia para fazer isso. E quem começar a estruturar esses consultórios hoje, eu acho que lá na frente vai ser pioneiro e melhor reconhecido. Então, são áreas promissoras. Eu acho que uma área também que está pegando e crescendo muito, é uma tendência de saúde, é a área de atenção primária, e a gente sabe que agora com as teleconsultas aí e tal, então você montar alguns programas de APS, e a gente sabe assim que atenção primária, 80% você consegue resolver com consulta de enfermagem. O que você não resolver, você vai direcionar para o médico, mas você pode fazer essa primeira triagem. Então, são áreas e serviços que você pode explorar. E eu posso ficar aqui, Ronei, falando 500 áreas aí, cara, mas eu acho que tem muita oportunidade, sim. É exatamente isso, Ronei. Eu acho que o Richard falou tudo. Eu acho que a área da estética é uma área que vem crescendo bastante, e não só da harmonização, em si. A estética ela tem diversas vertentes. Hoje o enfermeiro ele pode trabalhar tanto com facial quanto com corporal, que não é uma prática de todas as áreas. Tem a linha da ozônio, enfim, tem a linha da soroterapia, que a gente já tem possibilidade de executar aí intramuscular, né, desde que seja numa limitação ali de prescrição. Então, tem diversas linhas que o enfermeiro pode atuar, isso só falando dentro da estética. Dentro da área assistencial, existem diversas áreas também. Gente, o fundo não fica de jeito nenhum. Tem diversas áreas que eu acredito assim que são áreas nobres. Por exemplo, a área da hemodinâmica, a área, né, que é a área de voltada ali para cardiologia, é uma área que tem um espaço para o enfermeiro também que é interessante. A área de nefro também, né, está crescendo bastante. Enfim, e aí tudo depende muito do que cada um gosta. Vejo que a área da dermatologia também é uma área que cresce muito, que ela é uma área que está ligada ali um pouco também com a estética, mas não necessariamente só a estética, porque ela tem uma pegada mais aí feridas, enfim. Então tem muito campo, dá para listar aí uma infinidade mesmo de oportunidades. Ó, enquanto a Carol passou aí, Ronei, eu já lembrei de mais algumas aqui. Então, ela falou um pouco da parte de feridas, e a gente tem dentro da área de enfermagem a parte de estomaterapia, né? Então, estomaterapeutas aí
E, aliás, gente, dentro da nossa comunidade, o grupo mais ativo que a gente tem aqui é o grupo de lesões de pele. A gente tem mais de 500 profissionais, estomaterapeutas, que passam todo dia ali pegando e discutindo algumas lesões e condutas, e muitos deles são donos de clínicas, que eles montaram esse seu próprio negócio. A área de nefro, a gente vai ter o próximo mês, gente, 3 aulas sobre nefrologia com a Fernanda Lucas, e ela de BH, e assim, falta profissionais para nefrologia. Então ela está querendo pegar assim, capacitar a turma para poder pegar e qualificar esse time aí para poder pegar e trabalhar em nefrologia. Eu acho que uma outra área também que cresce muito e que vai crescer, cuidados paliativos. Então, pô, assim, né, a gente vai ter pacientes idosos, uma outra área nova que vem evoluindo, crescendo, a parte da enfermeira navegadora, que ela começa a monitorar a linha de cuidado desse paciente. Então, assim, a gente pode ficar a noite inteira falando de novas áreas, tendências que a gente pode atuar dentro da parte de enfermagem aí. Isso mesmo. Pessoal, mais alguma pergunta, comentário? Vamos lá, aproveitem que hoje a gente tem tempo. Existem hospitais que já estão contratando enfermeiros para estar dentro do centro do TI, tecnologia de informática, para a criação de documentos. Inclusive, tem um sistema, não sei se vocês conhecem, o MV, que teve que colocar profissionais da enfermagem para poder desenvolver o programa aqui no hospital. Então, assim, é uma área... Exatamente, cara. Eu acho que a TI, tanto o TASI quanto MV, e eu tinha passado até lá na outra aula, Janderson, grandes empresas como Redditor, DASA e Oncoclínicas, eles criaram áreas de cadastro, regras e negócios, e dentro dessa área tem alguns enfermeiros e farmacêuticos especialistas para avaliar qual é o melhor material, a codificação, esses protocolos assistenciais, né? A revisão desses protocolos, padronização. Então, acho que é uma outra área que você bem trouxe aí. E eu, como eu te disse, a minha época lá, quando eu virei enfermeiro de TI, eu fui lá e implantei o TASI em mais de 3 hospitais, cara. Eu ia lá implantar, lá fazer, ficava à noite, ó, aperta Enter, mexe aqui, eu era enfermeiro, cara. É, Vamos lá, gente, perguntem. Eu acho que alguém tinha aparecido naquela hora. Rayane, Oi, Carol, tudo bom? tudo jóia? Então, eu apareci, é porque vocês estavam falando com relação à entrevista de emprego e às dificuldades, né? Só para enfatizar, eu como atuei muitos anos na área administrativa, né? Eu fui gestora de RH e resolvi sair da minha profissão por conta que casei, tive filhos, e aí eu obtive uma certa dificuldade para entrar novamente no mercado de trabalho. E acabei desistindo da minha área administrativa e fui para enfermagem agora. E confesso que estou tendo esse mesmo medo, assim, essa dificuldade de estar entrando de novo no mercado de trabalho. E os desafios que eu tenho me deparado é justamente o fato de ser mãe. Então a maioria dos gestores já até olham assim: "Ih, ela é mãe de 2 filhos". Também a idade aí eu queria até ver com vocês, assim, o que que a gente pode estar fazendo para estar contornando essa situação. Você acha que só o fato de entrar como estagiária nos locais e mostrando o meu serviço é o único meio? Não, eu não acho que é o único meio. É aquilo que a gente falou mais cedo, assim, estabelecer as conexões, se fazer presente em ambientes das áreas que você deseja entrar, isso aí com certeza vai facilitar um pouco do seu acesso ao meio, né? Isso é um fator. Eu acho assim, entendo o seu ponto aí da questão de ser mãe, de ter filho, mas eu acho que a gente vem saindo um pouco mais dessa seara. Eu acho que a gente tem conseguido conquistar um pouco mais de espaço, até porque
você fala da sua rede de apoio, você fala como que seus filhos vão ficar, com quem vão ficar, enfim, isso não há um grande problema, né? Eu não vejo isso como um fator impeditivo. Eu vejo mais a questão de você estar inserida no meio de pessoas que vão te ajudar numa colocação, né? Que é o que o Richard falou, é a história do QI. Se hoje em dia a grande maioria das pessoas são empregadas por uma indicação, então esteja no meio de pessoas que podem te auxiliar com essa indicação também, além de fazer frente, se possível, em estágio, em voluntário, nos núcleos, como o Janderson colocou. Quer Rayane, eu complementar, acho que quero sim. Não, eu acho que o estágio e a residência é uma das oportunidades, entre todas as outras que a gente tem que explorar. Então, eu vou dar um exemplo de uma oportunidade ontem aqui, que um monte de gente perdeu. Às 2 horas ontem, teve uma live de uma empresa, o iConecta chama, que eles trabalham com DRG, que é codificação de código para algumas internações. Então, o paciente interna e você vai lá e vai ler o prontuário deste paciente e vai colocar um código ali, qual é o motivo dessa internação. E eles estão treinando enfermeiros para começar a fazer essas codificações. Eles estão em mais de 300 hospitais hoje, e estão pegando e ampliando a rede e precisam de profissionais para fazer isso. Eles deram uma live ontem mostrando essa ferramenta nova, e pegando dados de algumas pessoas, então telefone, e-mail e tal, e eles vão oferecer algumas vagas, e essas vagas são home office. Então, da sua casa, no seu horário livre, à noite, você vai entrar dentro do sistema deles e vai olhar o prontuário desse paciente, vai começar a colocar código e você vai ganhar um X para cada prontuário que foi codificado ali. Passei o link dentro de vários grupos ontem. A gente tem mais de 5.000 enfermeiros. Sabe quantos entraram e olharam? Menos de 30. Então, assim, as oportunidades estão aí. A gente não olha, a gente não abraça, às vezes, a gente deixa passar. Então, Já ó, me manda então esse link aí. então, ó, um trabalho novo, os caras apresentaram, estão recrutando, você vai fazer de home office na sua hora vaga. Então, olha só a oportunidade. E você aprendendo isso, você ganha experiência e depois né, abre a oportunidade para você arrumar outros empregos. Fala, pô, eu já tenho agora aqui experiência em codificação, em DRG, em análise de prontuário, e eles vão treinar, eles estão pegando e ensinando alguns profissionais a fazerem isso. Então, por isso que eu falo, façam parte dos nossos grupos, assistam às nossas aulas, entrem nesses links quando a gente passa, a gente manda alguma coisa lá, porque a gente tenta fazer isso, gerar oportunidade, gerar esse network aqui. Aliás, gente, eu vou fazer uma outra coisa. A gente montou um outro grupo de WhatsApp aqui, que é para todo mundo que está participando dessas aulas. E lá a gente está pegando e postando essas oportunidades, essas coisas, link das próximas aulas. Todos os professores estão dentro desse grupo. Vocês podem tirar dúvida lá. Então, eu vou colocar o link aqui. Entrem e participem desses grupos, pessoal. Vamos lá, mais alguma coisa? Deixa eu colocar o link aqui por enquanto. Boa noite, gente. Boa noite, Carol. Aqui é a Stephanie de novo. Oi, eu queria Stephanie. primeiro parabenizar por você estar compartilhando essa experiência. Eu achei bastante inspiradora, assim. E até mesmo essa situação que você compartilhou sobre a transição de carreira, né? Foi bastante corajosa e, assim, eu sei que dá muita insegurança. E é algo, assim, que eu também, como recém-formada, eu já pensei bastante sobre a questão do empreendedorismo. Eu queria saber de você a respeito de dicas também. Se você acha que é necessário primeiro ter uma bagagem, uma experiência, ou como que foi para vocês? Até a questão de captar clientes e essas coisas. Você procura empreender em qual área? O que você está pensando?
Eu gosto bastante da estomaterapia, que é o cuidado de lesões. Eu acho assim, super bacana o empreendedorismo, mas eu vou te falar pela minha experiência. Eu acredito que a bagagem que eu adquiri ao longo do tempo me deu a segurança de empreender hoje. Se eu tivesse começado lá atrás, e aí eu estou falando por mim, tá, Stephanie? Se eu tivesse começado lá atrás já empreendendo, acredito eu que eu teria pouquíssima experiência, tanto assistencial quanto de gestão, para conseguir ter esse domínio, né, essa segurança de gerir o meu consultório. Porque quando a gente tem a oportunidade de passar por outras instituições, de vivenciar outras oportunidades, a gente vai tirando um pouquinho de cada lugar que a gente passa para a gente trazer para a gente. E eu acredito que essa bagagem ela é importante. É impossível empreender sem nunca ter vivenciado outra experiência? Não, não é impossível. Eu acho que é mais trabalhoso. Empreender exige da gente uma musculatura e uma maturidade diferente, né? Por quê? Porque normalmente, a menos que você venha de uma família empreendedora, e eu estou te falando isso porque eu venho de uma família de funcionários públicos. Os meus pais eram funcionários públicos, os meus tios todos eram, e a expectativa da família inteira é que todo mundo fosse funcionário público. Então, é óbvio que tudo que eu procurei na minha vida foi um emprego estável, né? E aí eu estou falando mais da questão financeira. Um emprego estável que me desse aquela remuneração fixa e, lógico, que eu pudesse combinar aquilo que me fazia bem, aquilo que eu me sentia bem em trabalhar. E empreender é exatamente o oposto, né? Empreender é exatamente o oposto. Você não tem a certeza do amanhã. Você não tem a certeza de que você vai ter todo mês aquilo ali. E aí, ter uma bagagem, ter uma estrutura que te dê esse suporte, eu te garanto que é mais tranquilo. Essa é a minha opinião. Richard, você tem aí alguma experiência diferente, Janderson? Não, acho que é isso. Acho que assim, né, quanto mais experiências você tem, mais assertivo e menos riscos, menos erros você vai cometer, né? Se você não tem tanta experiência, a chance de você errar é grande. Então, a minha dica é, se você não tem experiência, mas você quer fazer alguma coisa nova, você quer empreender, estude para isso. Estude primeiro o seu negócio, qual é aquele mercado. Existem vários cursos gratuitos dentro do Sebrae. Vai estudar, aprender como você tem que abrir empresa, documentação, qual é o seu mercado, qual é a área, o capital de giro que você precisa ter. Então você tem que se preparar bem para você errar o menos possível, porque errar você vai, né? Assim, não tem como você começar algo novo que nunca você fez e você acertar tudo. Mas o ideal é que você erre o menos possível e que você esteja preparado para corrigir esses erros. Então, estude bastante, até para criar alguma coisa nova, você tem que estudar, você tem que saber empreender. A Ana mandou aqui, a Ana Paula mandou: boa noite, obrigado pela aula de hoje. Eu sou apaixonada pela enfermagem estética e quero me especializar na área. Com essa aula de hoje, ele só me deu mais certeza de que vou atuar com a enfermagem estética. Show de aula, Richard e Carol. A Stephanie agradeceu pelas dicas e a Ana já entrou no nosso grupo lá e tá todo mundo pedindo o link dessa empresa que está contratando. Gente, o link foi de uma live ontem e no cadastro dessa live tinha esse recrutamento. Eu vou achar o link aqui dessa aula aí e vocês olhem se está aberto esse cadastro ainda. Mas a aula tinha sido às 2 horas ontem e no pré-cadastro dessa aula que eles estavam pegando essas informações. Eu acho que o Janderson entrou ontem na aula, não entrou, Janderson? Nessa que teve, do DRG à tarde? Entrei sim, tava na aula sim. Legal. Eu posso complementar um pouquinho o que a Carol falou? Claro. Com certeza. Sim, que os profissionais eles se limitam muito, né?
eu me identifiquei com essa área e essa área aqui que eu vou seguir. E não consegue abrir o horizonte e dizer assim, amanhã eu posso precisar dessa outra oportunidade aqui. E aí não tem, eu tenho isso como exemplo, né? Quando eu entrei na enfermagem, eu entrei como técnico e precisava de técnico para UTI em pediatra. Só que os colegas não queriam ir porque, eu não conheço, é uma área nova, não sei o que, eu digo, eu vou. Então, hoje eu, tipo assim, me habilitei muito na parte de punção pediatra, por quê? Porque eu fui atrás. Então, assim, eu acho que essa delimitação para a enfermagem não deveria existir. Eu estou indo para um setor novo, vou aprender coisa nova da minha área, né? Então, assim, para quem está chegando agora, não tenha medo. Vá que você vai aprender, não vão te deixar só. Você vai aprender com alguém que tem expertise, tem experiência naquilo. E colhe sempre em alguém que tem experiência. Alguém que tem experiência. Eu olhava assim para aquelas senhoras que tinham cabelo branco, é ali que eu vou colar, porque tenho que me ensinar. Por mais que não tenha teoria, mas tem prática. E muitas vezes elas ensinam coisas que a nossa graduação não ensinou. Então aproveite, barba branca, né, Richard? E aí, barba branca, cabelo branco, que a gente está abraçando pessoas que entendem o processo e que vão nos ensinar muito. É só uma orientação aqui. É igual eu falei ontem, né, Janderson, que o profissional da saúde ele é igual vinho, quanto mais velho, melhor, né? Bom, pessoal, acho que se não tiverem mais perguntas aqui, a gente vai encerrar. Queria agradecer a participação de todos vocês. Queria agradecer a Carol mais uma vez por ter aceito a nossa aula, por ter dado a aula aí. Acho que foi enriquecedor aqui. E, pessoal, amanhã a aula vai estar no nosso canal do YouTube. Passem para os seus amigos, colegas, aproveitem e sigam o nosso canal lá no YouTube, canal Enfermeiros do Bem. E até a próxima aula. A gente tem mais 2 semanas de aulas gratuitas. Temos mais 8 aulas aí. Aproveitem as nossas aulas, aproveitem os nossos grupos. A comunidade foi feita para vocês. Usem a nossa comunidade e aproveitem essa oportunidade, tá bom? Obrigado a todos. Obrigado, Carol. E boa noite. Carol, se quiser fazer o encerramento aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quero só agradecer, Richard, mais uma vez pelo convite, agradecer a todos que ficaram aqui, que participaram. Espero ter contribuído aí um pouquinho, com um pouco de informação, com um pouco da história, para que isso possa incentivá-los a nunca desistir e a sempre estarem abertos às oportunidades, né? Que elas sempre vão surgir no nosso caminho. E é isso, me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Vocês sabem que podem me acionar aí, rede social, WhatsApp também, que para ajudar, para esclarecer dúvida, estou sempre às ordens. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Até segunda-feira. Obrigada, Carol. Obrigada, Richard. Boa noite, boa noite. Boa noite.